partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos conversando o nosso Conversa Fraterna de hoje e iniciaremos, como sempre, com uma leitura para harmonização nossa, retirada do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Emmanuel, psicografia do Chico e autoria de Emmanuel. E a que nós escolhemos hoje foi a de número 96, intitulada Nas Palavras. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. E Emmanuel assim interpreta: mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar a preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor não seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não podes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. O Emmanuel nos adverte sobre como nós utilizarmos essa riqueza que é dada por Deus, né, que é essa nossa capacidade de utilizar o verbo, não é, de esse sistema nosso do nosso organismo que possibilita a gente externar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E é preciso muito cuidado, muito zelo ao utilizar, porque muitas vezes uma palavra mal colocada, às vezes até de boa fé mesmo, mas mal colocada, ela pode gerar um dano que traumatiza, não é, que muitas vezes demanda um tempo para ser
superado, não é? O episódio que aquilo provocou. Então, vejamos sempre, eu acho que é uma coisa maravilhosa, vejamos sempre a vida pelo seu lado positivo. Nunca nos retenhamos, nos detenhamos na negatividade, no comentário infeliz, na apreciação maldosa. E isso a gente consegue à custa de esforço, de vigilância, de estarmos sempre nos capacitando a usar o coração e a inteligência nas nossas palavras e nas nossas ações. Então, Emmanuel nos recorda de todas essas situações do cotidiano em que muitas vezes nós nos deparamos, não é? E nos dá, assim, digamos, um roteiro para que a gente se oriente e, ao invés de diminuir o outro, exalte as suas qualidades e as suas possibilidades de transformação e de elevação espiritual. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite ao nosso querido Márcio Eduardo e boa noite ao nosso amigo Milton Ramos, já conhecido nosso, de Priscas Eras, não é, Milton? Sem dúvida. O Milton, como sempre, vem aqui trazendo uma contribuição generosa para nós. E hoje nós vamos abordar um tema que é muito conhecido, muito comentado, mas com certeza é muito enriquecedor e que nós vamos aprender mais um pouco sobre ele, que é o Espiritismo, a terceira revelação. A gente começa lembrando o seguinte, que nada do ponto de vista espiritual, não é, acontece por acaso. Tudo está programado, sobretudo em se tratando da comunidade, da coletividade, do nosso planeta, tudo obedece a uma programação. E a gente lembra o seguinte, que o nosso relógio aqui, ele digamos assim, ele obedece a um determinado ciclo. Nosso tempo passa em obediência a um ciclo, que aqui para nós é o ciclo da rotação, né, da Terra. Então o nosso organismo assimilou isso, criamos um relógio biológico, não é? E posteriormente nós criamos o relógio de pulso, de algibeira no início, depois de pulso, e que regula as nossas ações, regula o passar dos instantes. Isso nessa nossa dimensão. Na medida em que o espírito se eleva, se desmaterializa, esse conceito de tempo vai mudando, não é? O passar do tempo tem um outro significado, a ponto de chegar no ápice de tudo, que é Deus, a causa, a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, quando já não existe o tempo, não existe o ontem, o hoje, nem o amanhã, é tudo agora. Então, a nossa programação evolutiva, ela está fundamentada nesse relógio divino. Então, quando a gente se refere a um episódio da nossa ascensão espiritual, né, que houve uma intervenção divina nessa programação, quando a gente se refere que isso aconteceu há 2, 3 mil anos, nós estamos nos referindo ao nosso relógio aqui da matéria, não é, Milton? Sem dúvida. Mas no relógio divino, no tempo divino, isso tem com certeza um significado muito diferente.
E a gente aborda um pouquinho essa questão, não é? O Milton pode lançar luzes, mas a gente vai ver o Espiritismo como sendo a terceira revelação. Antes dele aconteceram duas grandes revelações, que foi a trazida por Moisés, depois a trazida por Jesus, e que vieram de uma forma esplêndida, dar uma dinâmica nova ao nosso crescimento espiritual, rumo ao infinito, rumo à plenitude, à luz, à felicidade plena, não é? Rumo a Deus. Então, Milton, eu praticamente esgotei o tema, mas você vai ter ainda uma chancezinha de falar, viu? Muito bem, meu amigo. Boa noite, Milton, seja bem-vindo, viu? Boa noite, meus queridos amigos ouvintes, boa noite, Leone, boa noite, Márcio. É, como sempre, uma satisfação estar aqui neste programa, da qual já tive a oportunidade de dizer várias vezes. Eu gosto do programa, inclusive do próprio nome, porque o nome é Conversa Fraterna. Então nós saímos aqui dialogando, trocando ideias, até chegar a um objetivo final. Então isso me agrada muito, porque é bem descontraído. Mas o Leone estava falando há pouco da questão do tempo, que é tão crucial e tão importante para nós, e que está tudo conforme as medidas, conforme o nosso relógio, o relógio humano. Da mesma forma também, ele antecipou que o motivo da nossa conversa fraterna aqui seria as revelações, e em especial a revelação espírita, né? Então, como é revelação espírita, e com relação também à questão de tempo, eu vou querer fazer uma abordagem levando em consideração essas coisas desde o princípio. Então nós pretendemos começar com as características da revelação. Então vejamos. Em sentido próprio, revelar, que vem do latim, né, revelare, significa justamente sair do véu, descobrir-se, retirar o véu. Mas retirar o véu de onde? Retirar o véu justamente de algo que estava oculto, ou era ignorado, ou era desconhecido. Então, o sentido da palavra revelação é justamente esse: retirar o véu, descobrir. Nesse ponto, nós podemos observar que toda invenção e toda criação, ela não deixa de ser uma revelação, posto que, de alguma forma, algo já existia antes, só foi simplesmente descoberto. Assim, por exemplo, a física nos revelou certas leis da natureza material. Não é, Leone? Isso. Portanto, as ciências e as filosofias são igualmente fontes de revelação, assim como os espíritos, que nos revelam as características do que nós chamamos de mundo espiritual. Observamos também que o conjunto, diria assim, harmônico da natureza, criada por Deus, estabelece a necessidade de quem tem um conhecimento muito superior ao nosso, que está em uma outra dimensão, que nós chamamos de dimensão espiritual, e por isso nós chamamos de espiritualidade maior ou espiritualidade superior, ter essa necessidade de contribuir com o desenvolvimento da humanidade através das revelações espirituais. A razão maior é porque os homens, nós seres humanos, somos ainda incapazes de penetrar os conhecimentos superiores por nós mesmos, sem a contribuição de quem está muito acima de nós não teríamos essa condição de ir atrás de fazer esta descoberta. Por isso, essa necessidade da revelação. Essas revelações se processam cada vez mais frequentes e evidentes
à medida que os seres humanos se qualificam, né? À medida que os seres humanos se qualificam para compreendê-las. Assim é que desde, podemos dizer, os primórdios da vida humana, os espíritos se manifestam nas suas revelações. Eles foram dessas manifestações que surgiram justamente os mais variados cultos religiosos, tradições culturais de cada povo, sendo de certa forma interpretado cada um à sua maneira. Aí nós vemos, quando mergulhamos lá na antiguidade, nós vemos os espíritos que se manifestaram, eles eram aceitos como divindades, potências da natureza e protetores pessoais. E aí nós vemos uma figura que passou por a história com um nome, eu diria, equivocado, que são chamados daimons, né? O demônio, né? Dizem que Sócrates dizia-se que era acompanhado por um demônio. Só que demônio, daimon, significa em latim gênio, ou seja, era um gênio que o acompanhava. Temos gênios do bem e temos gênios do mal. Logicamente, quem acompanhava Sócrates era um gênio do bem, para fazer com que Sócrates, né, colocasse para nós o que ele deixou com muita propriedade. As mensagens, para nós concluir a observação, eu queria complementar dizendo que as mensagens recebidas eram chamadas de oráculos. E as pessoas que as recebiam, que geralmente eram mulheres, chamavam-se pitonisas, bruxas, feiticeiras, etc, etc. Na crença judaica, é o próprio Deus quem se manifesta aos seus através dos seus portadores, que são conhecidos como profetas, e suas profecias são tomadas como as verdades absolutas, que são chamados dogmas, né? Isso foi só para dar uma introdução à nossa conversa, viu, meu amigo Leone? Muito bem, Milton. Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, que quando alguém nos fala uma coisa que a gente não conhece, ele está fazendo uma revelação, não é? Sem dúvida. Então nós estamos sempre fazendo revelações, não é? Quando nós transmitimos um saber que o outro ainda não alcançou, nós estaremos fazendo para ele uma revelação. Mas, nesse contexto, aconteceram 3 grandes revelações que abrangeram toda a humanidade e que deram um salto muito grande na informação de novos conhecimentos, não é? Que foi a de Moisés, a de Jesus e depois do Espiritismo. A de Moisés, a gente lembra o seguinte, que cada revelação, cada episódio desses, ele acontece, né, o seu conteúdo, de acordo com o saber da época, né, a inteligência, o coração, né, digamos assim, a bondade das pessoas, porque se a gente nos é revelado coisa de um nível muito além do nosso entendimento, da nossa capacidade intelectual e de sentimentos, a gente não vai tirar proveito, não é? Então a revelação de Moisés foi, apesar da gente achar hoje, né, diante de outros conhecimentos dos quais nós já sabemos, mas ela foi um avanço muito grande para a época, não é, Milton? Extraordinário. Moisés, o fato da existência de um Deus único já era conhecido, não é? Mas não era algo assim levado ao conhecimento de todos, era uma coisa mais restrita a iniciados, a espíritos encarnados de um maior nível de evolução. Mas Moisés foi quem tornou isso, popularizou esse conhecimento, né?
E isso daí propiciou uma mudança grande na compreensão da vida, né? Muito embora esse Deus de Moisés ainda fosse um Deus a nossa semelhança, não é? Um Deus, digamos assim, vamos dizer assim, um Deus cheio de paixões humanas, de paixões, não é? De preferência, né? De a raça eleita, né? A terra prometida, né? Depois a outra coisa gravíssima também era a capacidade que ele tinha de punir, né, era Milton, de castigar, né? Então, tudo isso era o que a gente, naquele momento, eu digo a gente porque, de repente, alguns de nós aqui estávamos reencarnados lá naquele contexto, né? E isso veio ser trazer reflexos assim muito grandes no comportamento das pessoas e, inclusive, no desenvolvimento dos seus valores espirituais. E depois Moisés trouxe os 10 mandamentos, não é, Milton? Sem dúvida. Que é algo também para a época muito avançado e que colocava disciplina nos circunstantes, né, no povo hebreu, dada a ignorância, ainda o instinto muito animalizado, né? Então colocava um freio nisso, né, nessa conduta, no comportamento, e isso foi também deveras importante. E a gente observando os 10 mandamentos, a gente nota que dos 10, se não me falha a memória, 7 são de proibição, né? Coisas que para a gente hoje são assim tão básicas, não é? Não matar, olha, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não. Em outras palavras, se hoje ainda estamos na infância espiritual, imaginemos naquela época, não é? Nós estávamos na fase de embriões, né? 3.450 anos atrás. Mas isso foi o que a gente chama de primeira revelação, não é? É a verdade, meu amigo. Sem sombra de dúvida. Eu queria salientar, corroborando com o que nós dissemos anteriormente, de que tem sempre alguém por trás, né? Que procura revelar para nós, conforme o nosso nível de entendimento, né? As verdades espirituais. A gente observa que o propósito principal dos espíritos, esses elevados, é contribuir com o avanço da humanidade, exatamente pelas chamadas revelações das leis espirituais, não é isso? Que regem o universo. Pois de posse desse conhecimento, dessas leis, é que nós podemos ter uma vida melhor, ou seja, a nossa evolução, nosso ciclo evolutivo, ele se dá de uma forma mais legal se nós aprendermos esse conteúdo que são colocados por esses nossos amigos que estão lá na espiritualidade. Então, o propósito é justamente o desenvolvimento da humanidade, né? Em cada época, né? Mas com relação à primeira revelação que você acabou de fazer a abordagem, há detalhes interessantes, sabe? Como, por exemplo, tudo começa com o patriarca Abraão. No momento em que ele sai de Ur, na Caldeia, e ele faz uma longa viagem até estabelecer-se às margens do Rio Jordão. E no Rio Jordão, ele erege um altar de sacrifício. E nesse altar, ele faz um pacto com aquelas entidades, com aqueles seres que ele acreditava serem superiores a ele, que ele chamou de Deus ou Jafé. Ele fez então esse contato e aí fez um pacto. O pacto de Abraão consistia na implantação da ideia de um único Deus, com o nascimento justamente chamado monoteísmo, né?
Ora que para aquela época era um desafio extraordinário, porque a quase totalidade das tribos, que naquela época era tribo, né, existentes, eram todas politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e eram deuses pagãos, que não tinha nada a ver com espiritualização. Então era um desafio extraordinário que foi estabelecido por Abraão. Após Abraão, muita água corre por baixo da ponte, né? Aí vem os seus 2 filhos, Ismael e Isaac, depois vem os demais, né? Até desaguar em Moisés. Moisés, então, há aquele momento em que ele consegue retirar o povo judeu, o hebraico, né? o egípcio, do jugo dos egípcios. E ele então passa, repare só, 40 anos errando no deserto, que é para depois ele levar o seu povo até a chamada terra prometida, ou terra do leite e do mel. Aí vem o questionamento: por que será que ele passou 40 anos errando no deserto? Ele não podia levar diretamente? E aí vem a questão, que é o seguinte: pura habilidade de Moisés. Pelo seguinte, porque para implantar uma ideia sempre há reação. Por quê? Porque o ser humano é naturalmente reagente às mudanças. Então não era ideia fácil, não era fácil implantar essa visão do Deus único. Mas acontece que com 40 anos, aquelas pessoas que são mais resistentes às mudanças, que justamente são as pessoas mais velhas, pelo fenômeno natural da morte ou desencarne, elas vão desaparecendo. Mas em compensação, uma juventude vai nascendo e crescendo e criando-se já na ideia de um único Deus. Dessa forma, Moisés, quando saiu dali do deserto e dirigiu-se para a terra prometida, ele já levava essa ideia de um Deus único quase que praticamente estabelecida. Aí então ele vai até chegar às portas da terra prometida, né? Ali ele faz um belo discurso, entrega o comando do seu povo, né, a Samuel, e sobe o Monte Nebo para morrer, porque ele já tinha cumprido com a sua missão, que era justamente concretizar aquilo que tinha sido iniciado por Abraão. Interessante, né? Ô Milton, eu vou lhe fazer uma pergunta provocativa. E onde estava Jesus nesse momento, hein? Jesus, conforme coloca a doutrina espírita, né? E há até citações dentro dos próprios evangelhos, em que Jesus já existia muito antes de Abraão. Há uma cena até em que Jesus vai fazer o seu primeiro contato com o povo que ele estava iniciando a sua missão. E ao início da sua missão, ele tem dificuldade de falar com as pessoas, porque as pessoas seguiam as leis de Moisés, que eram muito duras, e ele trazia uma visão diferenciada. Não é? Tá. Aí nesse momento, tá certo? Ele fala com muita propriedade de Abraão. Estranha as pessoas. E as pessoas dizem: ainda não tem 50 anos e já viste Abraão? Aí ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Repare, ele já estava citando que ele já era muito mais velho do que Abraão. E aquele conceito de tempo, não é, que a gente se referia antes, não é? Se encaixa muito aí nessa resposta de Jesus, porque ele se abstém do tempo. Eu sou, ele não diz eu era, não é? Eu sou. Então o tempo aí fica se exígue, né? Deixa de existir. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, Jesus, quando diz isso para aquela população, ele estava se referindo à sua maturidade espiritual, que foi conseguida muito antes dos primeiros habitantes surgirem na face desse planeta.
Não é à toa que ele é colocado como o governador da terra, né? Quem está no comando do nosso orbe, né? Jesus. Então a gente vê, reforçando a conversa inicial, é que tudo isso está devidamente programado, não é tudo encaixado, não é, Milton? Esses fatos mais marcantes da nossa evolução, eles não acontecem aleatoriamente, né? Obedece a uma programação, sem dúvida, respeitando naturalmente o nosso livre-arbítrio, não é? E ela acontece conforme o nosso caminhar, mas há tudo sob uma coordenação maior, que a doutrina espírita nos revela que essa coordenação é estabelecida por Jesus, por ele ser o governador espiritual do planeta, né? Do planeta Terra. Jesus recebeu do Pai as leis maiores, né? Em obediência a elas, essa missão de nos conduzir a Ele, não é? Trazendo os meios para a gente caminhar com os próprios pés. E não só Ele veio trazer os ensinamentos, mas, sobretudo, vivenciá-los, né? Então, sem dúvida. Então foi algo assim muito importante, né? Essa primeira revelação. E inclusive o Decálogo veio servir posteriormente de base para os valores éticos do cristianismo, não é? Foi um alicerce, digamos assim. Mas aí acontece a segunda revelação, e essa segunda revelação é feita por quem? Por Jesus, diretamente, né? Sem dúvida nenhuma, né? Deixa eu fazer só uma observação para nós aclararmos mais essa questão da primeira revelação ainda. Que é a seguinte: nessa primeira revelação, Deus é revelado como o onipotente, o único e supremo soberano, criador de tudo e de todos. Essa primeira revelação, ela é personificada na figura de Moisés, o grande legislador, porque foi ele que foi escolhido para conduzir o povo judeu à nova era. O hebreu ainda, né? O hebreu só ainda tornou judeu depois que as tribos se estabeleceram, né? Tem razão, Conduzir o seu povo à nova era, ou seja, naquela época, a era do monoteísmo, a ideia de uma só divindade, em resposta justamente ao que existia na época, que era a ideia de diversos deuses, que é o chamado politeísmo, né? Politeísmo. Junte-se a isso tudo a revelação do Decálogo, como você muito bem abordou, né? Ou seja, os 10 mandamentos, as chamadas leis de Deus. Muito embora nós observamos, como você também colocou a princípio, que dentro das leis de Deus, como estão os 10 mandamentos, há muitas proibições. Acrescente-se que, além das leis dos 10 mandamentos, Moisés também colocou outras leis e deu-lhes o caráter divino, porque se eles não dissessem que eram de Deus, as pessoas, tão rudes quanto eram, eles não obedeceriam. E é justamente contra essas leis que Jesus vem se insurgir no momento em que ele começa a sua missão, no início, né, da segunda revelação, como você começou a abordar, né? Era uma espécie de código civil, não é? Essas leis ditadas por Moisés para conter, para disciplinar o povo, né, da sua época, não é? Era uma espécie de código civil de conduta que se transformou depois, veio dar origem, veio dar surgimento depois a Torá, não é? A Torá. E sim, quer falar? O interessante, sabe, é nós observarmos que
Na época de Jesus, quando Jesus começou a sua missão, que estava com 30 anos, o nível de dificuldade que ele teve de dirigir-se ao povo. Ele fez os primeiros contatos e quando ele começou a falar, as pessoas ficaram estupefatas por verem um jovem com 30 anos falando com aquela loquacidade, com a facilidade de expor os seus assuntos, com muita argumentação, com um profundo conhecimento de causa. Mas acontece que quando Jesus começava a falar sobre a sua proposta, que era uma ideia nova, de repente as pessoas pegaram em pedras para apedrejar Jesus e gritaram blasfemo. E Jesus, protegido já com alguns seguidores da sua equipe de trabalho, conseguiu se evadir. Algumas vezes aconteceu isso. Aí há o que se perguntar: por que será que as pessoas não aceitaram a falação daquele ser que chamava tanto a atenção? Justamente pelo que nós acabamos de abordar. As pessoas daquela época seguiam ainda as leis mosaicas. E as leis mosaicas apresentavam a Deus dessa forma como nós acabamos de abordar. Um Deus de uma raça eleita e por aí vai. Um Deus profundamente justo. Tão justo que praticamente as pessoas utilizavam do olho por olho, do dente por dente. Um Deus que fez com que Moisés instituísse justamente o apedrejamento. Vocês já imaginaram, gente, o que é alguém que fez qualquer bobagem? Então a turma entendeu que aquela pessoa errou, então pegariam em pedras e iam matar pedradas em praça pública aquele indivíduo, simplesmente porque ele contrariou o que estava contido na lei, sem julgamento nenhum, e a lei permitia que assim fosse. E aí vem Jesus, que ao invés de falar de um Deus na forma como falava Moisés, apresentava justamente um Deus ainda profundamente justo, mas profundamente misericordioso, profundamente generoso, amoroso, benevolente, né? Amoroso, Pai de toda a humanidade. Deixava de ser um Deus de raça eleita para ser um Pai de toda a humanidade. Então, né? Milton, você imagina o impacto, não é? Um impacto muito a gente grande, às vezes fica pensando até como, né, reprovando essa reação, perfeito. Mas eu acho que era uma coisa natural, não é? Quando surge natural, uma porque ideia, era a cultura do povo, uma ideia nova, revolucionária, a gente no início fica, reage, né, até compreender. E você imagina isso a nível de turba, como não funciona, não é? A gente vê que foi até corajoso, né? Jesus chega assim, se contrapor ao povo para colocar uma coisa desafiando praticamente a forma de ser daquelas pessoas. Aquela cultura, né? Tão assim disseminada. que inicia-se o que se chamou de segunda revelação, que é a continuidade do que colocou Moisés. Moisés fez uma primeira parte, que foi a revelação de um único Deus, né? E a partir daí vem Jesus para dar andamento àquele que ele colocou. Há um texto, sabe, Bruno, nos próprios evangelhos, que é uma falação de Jesus interessante. Porque aquelas pessoas que a princípio não entendiam e queriam, de certa forma, apedrejar o mestre por causa do que ele estava colocando, e Jesus diz textualmente, né? Eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe seguimento. Considerando que ele não veio destruir a lei mosaica, ele veio dar-lhe o verdadeiro sentido que elas deveriam ter, e não aquele equivocado que as pessoas tinham absorvido, né? Agora você imagine, Milton, o nível de dificuldade disso daí, que seria para um de nós, né? No nosso nível de evolução. Nossa, mãe. Meu Deus, trazer tudo isso numa linguagem pobre, né? Porque com certeza a linguagem da época devia haver uma carência muito grande das palavras para traduzirem as ideias, né? E Jesus falar tudo aquilo radicalmente oposto ao que se pensava antes,
E mais ainda, Milton, veja o grande desafio, falar para todos os níveis de cultura e para todas as épocas. Olha, você fácil, falar, né? você imagine você falar algo hoje para alguém daqui a não é? Imagine como é algo fantástico, não é? É verdade. Algo fantástico. E Jesus, para nós, como nos ensinam os nossos benfeitores, ele tem um papel, não é? Quando a terra estava por ser criada, Jesus já era um espírito crístico, não é? Um espírito que já vivenciava em profundidade o amor divino, não é? Conhecia profundamente as leis divinas e as vivenciava. E onde ele adquiriu isso? Ele adquiriu, como nos dizem mais uma vez os espíritos, em outros mundos, provavelmente em outras galáxias até, né? E esses mundos já nem mais existiam quando da criação da Terra. Veja o que os espíritos nos revelam, né? Porque todos na criação divina não há privilégios, não é, Milton? É verdade. Um pouco diferente do que se pensava antes. Então, ninguém foi criado de forma especial, diferenciado dos outros. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida e teremos também o mesmo ponto eu não digo de chegada porque nós não vamos chegar lá, né? Mas da mesma direção, né? Temos a mesma direção. Então Jesus já era um espírito, os espíritos dizem também, né? Na revista Espírita é muito rica nessas. Ele nos diz o seguinte, que Jesus já era um espírito, que é uma característica dos espíritos crísticos, que eles já atingiram um nível de evolução, de equilíbrio, né, nas suas emoções, no controle, na sua sabedoria, que já mesmo na condição de encarnados, eles já não erram mais. Então Jesus já não mais errava, já não mais vacilava, não é, como a gente, não é, se desequilibra. A gente estava lendo uma mensagem ontem titulada Calma, de André Luiz, e a gente fazendo essa reflexão. A calma pressupõe equilíbrio emocional, né? Você não pode ter calma diante de uma adversidade se você não está equilibrado interiormente, né? Quando você atinge um certo grau de maturidade, vamos dizer assim, espiritual, você já não, nem sequer entra nessa situação de se desesperar, não é? De se impacientar. Então isso tudo é muito bom. Mas Jesus não como o mestre, os espíritos dizem o seguinte, que quando um espírito reencarna na sua programação, ele erra aqui, não é? Ele não cumpre tudo o que ele programou, não é? Junto com seus mentores. E por conta disso, Jesus não delegou essa missão a outrem, né? Porque ele sabia que diante das injunções, das dificuldades que seriam encontradas, né, para trazer a mensagem e vivenciá-las, um outro espírito que não, um espírito no seu nível, estaria sujeito a tropeços, né, falhas. Então Jesus tomou para si essa responsabilidade, né? É tão fantástico, sabe, essa questão que você abordou da maturidade de Jesus. Tem coisas que nós ficamos assim, eu diria, surpreendido com o que ele diz, sabe? Por exemplo, falando-se maturidade espiritual, é uma grande ousadia, uma certa vez, quando ele chegou junto a uma multidão, e na multidão, como de praxe, sempre tinha escribas e fariseus
que sempre estavam por ali para jogar perguntas capciosas, para que ele escorregasse e então eles pudessem enquadrar Jesus dentro das leis mosaicas, né? E sofrer as consequências. Aí há um momento em que Jesus vai e diz, depois de uma provocação de um fariseu, ele diz: eu sou, repare que maturidade, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que ousadia para colocar. Eu acho um petardo, considerando a época de hoje, 2019. Você imagina naquela época um indivíduo com 30 anos, muito jovem, colocar isso. Porque quando alguém diz eu sou, passa a ideia de ser alguém prepotente, alguém que está querendo aparecer mais do que os outros, alguém que está querendo ser arrogante, né? Pois é, né? Aí depois de dizer eu sou, ele complementa a luz do mundo. Você veja, alguém se julgar, alguém que é capaz de iluminar o caminho dos outros, de conduzir toda uma humanidade, 7 bilhões e meio de habitantes, quer eles tenham conhecimento disso, quer não tenham, mas é ele que segue. Ô Milton, sobre esse número que você mencionou, 7,5 bilhões, na verdade os espíritos dizem que são mais ou menos 40 bilhões de almas vinculadas à atmosfera psíquica da Terra. E desses 40 bilhões, mais ou menos 7 bilhões e meio somos nós aqui encarnados, né? Então veja só que grandeza de Jesus, né? Perfeito. Puxar para si, não é fácil, puxar, é reconhecer, né? E isso daí, eu uma certa ocasião, conversando com um amigo, e o pai dele estava presente, ele me apresentou ao pai, a gente falando sobre construção, ele disse, começou a falar sobre construção, reforma e tal. Aí eu perguntei, o senhor é construtor? Ele disse, não, mas eu sou dirigente de uma congregação evangélica, e reforma muitas igrejas, né, e constrói e tal. E ele disse, eu sou o condutor, eu conduzo 6.000 almas. Nossa. Eu digo, meu Deus do céu, eu não consigo conduzir nem a mim mesmo, né? Você imagine conduzir a outrem ou a 6.000. Então veja só a dimensão da grandeza do mestre, né? É porque isso foge do nosso entendimento, não é, Milton? Da nossa capacidade de alcance, nós somos muito limitados. É verdade. Né? O interessante é que, posteriormente, alguém que ouviu ele colocar isso contestou. Aí disse, teu testemunho não é verdadeiro, porque tu fala de ti mesmo. E faz sentido a resposta dele. Aí Jesus vai, lá no finzinho dessa resposta, ele diz, eu sei quem sou, de onde vim e para onde vou. Repara. É incrível, né? Porque quem diz assim, eu sei quem eu sou, de onde eu vim e para onde vou, passa uma imagem de alguém que já caminhou bastante, que já pegou muita experiência, muita dificuldade nesse seu trajeto. Aí quando chega lá adiante, ele encontra uma montanha para subir. Ele sobe essa montanha e lá de cima ele olha para trás e vê de onde ele veio. Olha para frente e ele vê aonde vai chegar. É muita consciência. Não é para nós, porque, veja só, vou fazer aqui uma pequena observação ao nosso respeito. Nós não sabemos quem nós somos. Nós sabemos simplesmente que quando nós nascemos, os nossos pais foram ao cartório e nos deram um nome humano. Eu passei-me a chamar Milton, assumi um nome humano, mas eu não sei de onde vim. Por quê? Porque a única coisa que eu sei é que eu fui criado pelo Pai, a sua imagem e a sua semelhança. Mas em que momento isso foi criado, perde-se. Nós não sabemos. Como também nós não sabemos para onde vamos.
nós temos uma vaga ideia em função do que nós lemos, do que está colocado nos evangelhos de Jesus. Veja que coisa extraordinária, né? É. Mas Jesus sabia de onde vinha, A gente tem, mas onde vai. a gente tem notícia, não é? Temos Mas a gente não notícia. sabe, não, é? Não deslumbra o que iremos encontrar lá. Com certeza serão coisas maravilhosamente grandes, não é? Porque a gente passa por tanta diversidade, por tanto todo verdade, esse tempo, né? Desde a um nossa aprendizado origem lá. incrível, Então, né? então, o que nos aguarda é fantástico. E o grave disso é que a gente fica postergando isso, não é, Milton? É de verdade. gozar dessa plenitude, dessa felicidade. A gente se entrete com as coisas daqui, com aquilo que ainda está arraigado em nós, de viciações, de maus hábitos, maus costumes, né? O egoísmo, a inveja, a indolência, a preguiça, né? E a gente não... Com isso, a gente está postergando desfrutar dessa maravilha toda. A questão também, né, Leone, é porque nós vivenciamos um processo histórico. Sim. Ou seja, o que nós somos hoje é consequência daquilo que nós aprendemos no passado. Aí nós carregamos conosco uma bagagem enorme, que é o que nós chamamos de atavismos, né? Uma bagagem enorme, principalmente de coisas equivocadas que foram feitas e que deixaram seus registros nas nossas memórias presentes e nas nossas memórias pretéritas. Veja, ou seja, inicialmente nós temos que acordar, ou seja, aumentar o nosso nível de consciência para poder entender tudo isso, para poder pegar isto que está contido lá dentro de nós mesmos e trabalharmos e substituir justamente essas respostas às situações equivocadas que nós aprendemos no passado e substituir justamente por aquilo que Jesus nos ensinou. Olha que desafio, né? Porque primeiro tem que haver um acordar de consciência. Enquanto o indivíduo não se perceber nesta condição, ele vai passar muito tempo na atual condição em que ele está se vivendo. Ou seja, não é tão simples, né? Não é tão simples. Não é simples não, Milton. E o fantástico de tudo é que a espiritualidade, as leis divinas, fazem com que, na medida em que a gente for exercendo um esforço para se transformar, nós vamos sendo ajudados, não é? Sem dúvida. Vamos sendo ajudados e as coisas vão se tornando mais, digamos assim, mais claras, não é? Esse véu, não é nem um véu, um edredom, né, que nos cobre. Aos pouquinhos vamos levantando a pontinha dele e isso é maravilhoso, porque nós temos um livre-arbítrio, Milton, mas temos um objetivo na vida a alcançar, que é essa luz interior, né, que é essa plenitude, né? Então, é como se eu estava fazendo uma comparação outro dia, é como se você fosse viajar daqui para Manaus. Então, você pode sair daqui de Maceió e ir para Brasília, de Brasília você ir para Recife, volta para Salvador, fica nesse, não é? Nesse emaranhado, mas isso é o que a gente chama de livre-arbítrio, é fazer essa trajetória, mas a gente tem o ponto a chegar. É verdade. Aí isso aí deixa de o ser, norte, tudo converge, as leis divinas lhe impõem essa realidade. Né? Por isso que o nosso livre-arbítrio ele é relativo, né? É relativo. Ele não é tão amplo assim. É como um pássaro, né? Tem um tipo de pássaro que ele voa assim, ele sobe, mas tem o seu limite de voo.
Tem outros que sobem, mas tem um outro limite a alcançar. Às vezes nós olhamos lá para cima e vemos aquele pássaro lá embaixo. O livre-arbítrio dele é muito maior do que aqueles que só voaram ali na periferia, né? E tudo isso, esse acordar, está conforme o nosso nível de consciência. À medida que nós vamos aumentando o nosso nível de consciência, essa capacidade que nós chamamos de livre-arbítrio também vai aumentando justamente com esse desenvolvimento. Ô Milton, mas como a gente estava fazendo referência ao tempo, como o passar do tempo varia conforme a nossa gradação espiritual, né? Um espírito como Jesus, ele com certeza já nos conhece profundamente, né, as nossas características, né, e sabe das dificuldades que nós haveremos de enfrentar, dessa caminhada que varia tanto de indivíduo para indivíduo, né, em termos de determinação no bem e no amor. Mas ainda assim ele percebia, né, com os tropeços que a gente haveria de cometer, que estávamos sujeitos e que cometemos, né? Então ele já sabendo disso, não era prevendo, sabendo disso, ele fez uma promessa que foi enviar outro Consolador, né? Porque ele sabia que nós iríamos modificar os seus ensinamentos por ignorância ou por maldade, né? Por egoísmo, que ia adulterar isso, que ia acomodar o Evangelho às conveniências de grupos, de pessoas com mais variados propósitos, né? Então, lá em João, ele se refere ao Consolador, né? João 14, né? Famoso provérbio. Então, Jesus diz que eu voltarei, né? Retornarei ao Pai, mas o Pai vos enviará outro Consolador que virá relembrar tudo, né? Tudo o que eu disse, né? Eu falei e foi todas as coisas, e vos revelará muito mais coisa e que ficará convosco até a consumação dos séculos. Então, naturalmente, esse ser, para atender a essas condições, não seria um ser humano, não é um homem. Teria que ser algo mais assim abstrato, mais, né, perene. Então, isso daí, em 1857, chegou até nós, né? Perfeitamente. Caracterizando a terceira revelação. Perfeitamente, meu amigo. Mas deixa eu fazer aqui só um pequeno espaço ainda com relação à questão de Jesus, tá? Para poder nós introduzirmos a primeira revelação, como nós discutimos aqui, foi feita por Moisés. Moisés fez a primeira revelação e nós já conversamos a respeito. A segunda revelação, ela está caracterizada em Jesus. E aí vem que a revelação posta por Jesus, ela consiste basicamente, ou praticamente, ou especialmente, em 3 ensinamentos profundamente revolucionários. E aí vem o primeiro, o anúncio da vida futura. O anúncio da vida futura. Quando nós vemos o que está contido no Sermão da Montanha, é qualquer coisa extraordinária, porque é o planejamento divino para todos nós. É a plataforma de Deus para onde nós devemos dirigir-nos. É só olhar os verbos que estão contidos no Sermão da Montanha para nós percebermos isso. Só tem uma única citação em que o verbo está no presente. É bem-aventurados os humildes, porque deles é
o rei, né? Bem os humildes, ou seja, para poder atingir todas as demais, as posteriores, primeiro você vai ter que ter a humildade, abrir o coração para aprender com tudo e com todos. Em seguida vem as posteriores. As posteriores bem-aventuranças, ela vem todo no futuro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, tudo futuro. E ele vai nesse gradiente, aumentando a gradação evolutiva até o chegar ao final. E no final do Sermão da Montanha, ele fecha com: sede perfeito como perfeito o Pai o é. Veja que viagem extraordinária colocada por Jesus, né? Significando a vida futura, que é o primeiro ponto que nós elenecamos aqui, justamente na segunda revelação. O segundo ponto importantíssimo que Jesus coloca é a fraternidade universal. Quando ele diz que todos somos filhos de Deus, e irmãos uns dos outros. E o terceiro ponto especialíssimo é que o mandamento de amor incondicional, tanto ao Pai quanto ao próximo. Aí deixa amar a Deus sobre todas as coisas, que é, como diz o Humberto Roda, né? É uma questão mística, amar ao Pai sobre todas as coisas, e em seguida o segundo mandamento, que é uma questão ética, amar ao próximo como a vós mesmo, né? Quer dizer, é uma questão ética. Quer dizer, se você não tiver a ética de se abrir, de conviver com os outros, você não vai facilitar a sua vida. Então, basicamente, entendemos que a segunda revelação está calcada justamente nesses três pilares. Esses três pilares, na nossa ótica, ele veio dar justamente as bases para o terceiro momento, que veio, como você falou há pouco, né? No que foi colocado pelo Evangelho de João 14:14, onde Jesus anuncia, né, que irá mandar para conviver entre nós o que ele chamou de Consolador Prometido, ou Paráclito, né? Vai mandar o Paráclito. Essa terceira revelação, que é o Espiritismo, nós observamos que ela restaura justamente o verdadeiro significado dos ensinos de Jesus, que muitas vezes foram muito mal interpretados e praticados também pelas diversas religiões. Jesus também demonstrou coisas novas, justamente está colocado dentro do Espiritismo, como, por exemplo, a existência da vida espiritual. E dessa forma passou a consolar justamente aqueles bem-aventurados que foram descritos por Jesus. Essas pessoas conseguiram encontrar um alento dentro dessa terceira revelação. Tem um trecho, sabe, Leone, no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, é um pouquinho longo, mas eu vou tentar resumi-lo, que ele diz o seguinte: o Espiritismo, que é a terceira revelação, é a ciência nova que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo por meio de provas irrecusáveis. Ele nos mostra a espiritualidade não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sempre atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso jogados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo menciona em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permanece incompreendido ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com a qual tudo se explica de modo extremamente fácil. Isso está colocado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi uma observação feita pelo próprio Allan Kardec, que foi ele, né, que revelou para nós essa terceira revelação. Né? Exato. O Milton, e
uma colocação que eu ia fazer e terminei perdendo a... Eu falei demais, tá aqui. Não, porque você continuou fazendo a leitura e eu terminei dissipando aqui. Bom, depois ela vai me ocorrer. O que acontece é o seguinte, é que essa terceira... Pronto, peguei o fio da meada. O que permite considerarmos o Espiritismo como a chave para a compreensão do Evangelho, não é? Conforme Kardec nos diz. São exatamente os princípios básicos nos quais se fundamentam a doutrina espírita, não é? Que não são, digamos assim, contemplados por outros ideários religiosos, não é? Como a vida após a morte, a vida no seu dinamismo, não é algo obscuro, mas algo dinâmico, mais dinâmico do que essa realidade nossa, que é a comunicação entre nós aqui encarnados, que nos denominamos de vivos, e os que passaram para outra dimensão, que nós equivocadamente inapropriadamente chamamos de morte, né? É verdade. Que isso acontece através da mediunidade. A compreensão que o Espiritismo, através da lei de evolução, faculta também, né? A compreensão que nós temos acerca de Deus, esse Deus como a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, isso, né, de um Pai de amor e de bondade. A reencarnação é outro princípio, né, que enseja a realização da justiça divina, né? Essa compreensão que nós temos de que Deus não nos pune, né? Não nos castiga, mas quando a gente foge dos ensinamentos, né? Eu não diria dos ensinamentos, mas quando nós fugimos das leis divinas, a própria vida cuida em nos fazer com que a gente passe por experiências para aprender. Senão a gente não aprende. Se a gente não é submetido ao estudo, às lições, às tarefas, como a gente aprende? Não aprende. Então aí advém as dificuldades que nós mesmos buscamos, construímos, né? Através dos nossos atos, ou agora no presente, num passado mais próximo, ou num passado mais remoto, nas outras existências. Então, tudo isso vai permitindo a gente compreender melhor os ensinamentos de Jesus, não é? Sem dúvida. A justiça divina, não é? Como compreender, por exemplo, um jovem, uma criança que nasce num lar desequilibrado, desajustado, né? Em condições tão adversas, às vezes doentinha, né? Enquanto o outro nasce num lar mais ajustado, mais, né? Sadia, com condições de desenvolvimento muito mais favoráveis. Mas como compreender essa justiça divina se a gente se abstrair da reencarnação, né? Dessa lei de ação e reação? Fica difícil de compreender, né? É a verdade, meu amigo. O que eu acho interessante, sabe, é que essas questões praticamente todas que você abordou, elas praticamente já existiam no cristianismo antigo, né? Lá com os primeiros cristãos, sim, essas coisas já estavam colocadas. Talvez com outras palavras, mas o significado era o mesmo. Essa ideia da comunicação entre planos diferentes, né, a chamada mediunidade,
você vai ver que os evangelhos e o Velho Testamento está recheado desses fenômenos. Então não tem como negar, porque é próprio do nosso, é próprio de nós, seres humanos. A comunicação entre planos de vida diferentes. Essa questão de que a morte não é o fim de tudo, também está contido tudo lá dentro. E aí nós percebemos que, posteriormente, quando nós mergulhamos na história para entender melhor este processo que se deu até chegar à nossa época, nós verificamos que no passado, muita coisa foi dada às outras interpretações. E é justamente essas interpretações que, de certa forma, equivocadas, que se desviaram do verdadeiro sentido das palavras do Cristo, chegaram até nós. Na nossa ótica, há uma necessidade de se fazer um desaprender para reaprender. Porque nós estamos vivenciando, quer queiramos, quer não, um novo momento, uma nova era, uma nova civilização. Já é necessário que hoje nós estejamos vivenciando justamente a era do Cristo, a era do Espírito. Já é necessário que nós possamos finalmente descer Jesus da cruz e colocá-lo nos nossos corações através dos nossos atos, dos nossos comportamentos. E aí acabarmos com toda essa, eu diria, filigrana, essa questão meio mística, essas coisas todas, porque tudo isso é ciência. Tudo isso é uma questão lógica, é uma questão profundamente racional. Terceiro milênio, como diz o espiritualista, era de Aquários, já é tempo de nós começarmos a ter uma nova mentalidade. Por incrível que pareça, apesar de estarmos a 2019 anos da época que Jesus nasceu, os ensinamentos dele estão tão atual como nunca. Há uma frase colocada no livro que veio através da mediunidade do Chico, que eu acho bastante interessante. É no livro Renúncia. No livro Renúncia, Alcione, ou é Alcione, né? Que é uma protagonista, né, do livro, talvez a principal. Ela nos dá um recado extraordinário para a nossa época. Ela nos diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É necessário, nessa época nossa agora, pensarmos diferente, pensarmos conforme a nova era. E acabarmos com essas questões que são apenas, quando a gente olha o que está acontecendo, parece que nós estamos aí na época medieval, já avançamos bastante. Né? E isso só é possível, não é, Milton, com o estudo, não é? Claro. E com a vivência desse conhecimento advinda do estudo, não é? Sem dúvida. É por isso que o Espírito de Verdade nos recomendou: espíritas, amai-vos, esse o primeiro ensinamento, e instruí-vos, esse o segundo. Então isso é de fundamental importância para ampliação das nossas ideias, né? E a vivência disso é que vai nos possibilitando dar caminhadas, dar passos mais amplos, né? Mais largos. Mas a gente estava falando sobre as características do Consolador, né? Do Consolador. Então, naturalmente que não, esse Consolador não era um indivíduo, né? E esse Consolador, como a gente sabe, ele é caracterizado pela doutrina espírita, que teve a coordenação de Jesus na elaboração dos ensinamentos, das revelações que ela viria nos trazer, né? E isso foi cuidado por uma pleiade de espíritos que, através de médiuns em diversas partes da Europa, em particular da França, subsidiavam Allan Kardec com informações, com revelações, né? E ao Kardec coube o mérito
imenso, né? De organizar tudo isso, de coordenar e de decodificar, traduzir para a gente. Então, o papel de Kardec foi muito importante. E para nós, a doutrina espírita é Jesus continuando com a sua missão de nos conduzir ao Pai, não é? Pois é, nessa alusão que você faz ao que está contido em João 14,14, do anúncio do Consolador Prometido, sim, lá no final diz que o Consolador ficará convosco para sempre e nos ensinará todas as coisas. Se ele vai ficar para sempre conosco, sem sombra de dúvida, não pode ser uma pessoa, um personagem, como foi a primeira revelação, que foi com Moisés, e a segunda revelação, que foi com Cristo. Jesus. Por quê? Porque se for um personagem, nós sabemos que pessoas têm vida efêmera. Vai haver um momento em que haverá justamente a falência do seu corpo físico, ele passar pelo fenômeno da morte. Então não tem como ficar conosco. Então entendemos então que esse Paráclito, ou esse Consolador, será justamente um conjunto de ensinamentos e lições que nos foi passado por Jesus e que justamente o Espiritismo avançou neste conhecimento, colocando com muita propriedade o que Jesus nos ensinou e que agora, neste momento, foi revelado por Kardec, a partir de 1857. Isso. E outra característica importante, não é, Milton? É que o Espiritismo ele não é uma doutrina evolucionista, no sentido de não estar parada, não é? Ela é dinâmica. O Pentateuco kardeciano estabelece uma base, não é? Mas através da mediunidade, outras revelações nos chegaram e outras mais ainda nos alcançarão, né? Mais adiante. Eu acho fantástico essa questão colocada aí, porque tal colocado que o Espiritismo ele não se encerra em Kardec, apenas começa com ele. Em se tratando de uma doutrina com característica científica, a revelação espírita se desenvolve continuadamente, na proporção em que os espíritos prosseguem se manifestando e os pesquisadores espíritas prosseguem com as suas análises das comunicações em conjunto com as descobertas das ciências convencionais. Não é à toa, Leone, que lá num livrozinho publicado por Kardec chamado A Gênese, Kardec observou com muita propriedade que, caminhando ao lado do progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhes demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Ou seja, não é um dogma, não é uma verdade acabada, é o conhecimento vasto que está aí aberto. Ou seja, aceita toda aquilo que nós pudermos colocar para discussão, para análise, né? Está sempre aberto. E é uma grandeza muito grande, não é? Você se abrir assim, não é? É uma ousadia, fechado, né? É uma ousadia. E até agora a ciência não provou nada contrário aos ensinamentos da doutrina, não é? E Kardec, para dizer isso, ele tinha certeza absoluta do que estava falando, uma vez que ele estava ali traduzindo para nós os ensinamentos dos espíritos superiores, não é? É verdade. Mas Milton, o relógio físico aqui andou muito rápido, Milton. Nossa, olha, vamos ver se a gente responde aqui a alguns ouvintes nossos, não é? Temos uma pergunta de Luciana, de Maceió.
ela diz aqui, olha, ela pergunta, um novo Messias, boa noite, viu, Luciana? Obrigado pela sua participação. Um novo Messias poderia vir à Terra nos dias atuais no papel de Consolador prometido? O Messias já veio. O Messias já veio, esteve entre nós, deu seu recado simplesmente extraordinário e deu continuidade através do que nós acabamos de colocar, verificando a forma como o Espiritismo age, como o Espiritismo demonstra aquilo que é o conhecimento de Jesus. Então, na nossa ótica, pelo que nós lemos, pelo que está colocado mesmo dentro dos evangelhos ou nas literaturas afins, a ideia da vinda de um Messias não faz mais sentido, porque no passado fazia a presença, a observância, a importância da presença física de um indivíduo que seria o condutor, seria o líder, seria o que iria puxar aquilo ali. Mas hoje em dia já não é mais assim. O mundo mudou. Na época de Jesus também precisava da figura física. Hoje não. Hoje o mundo já evoluiu tanto intelectualmente quanto moralmente. Então já não há mais a necessidade de vir mais um Messias, nem uma figura humana. O Messias que veio é nessa forma. Vem, digamos assim, os missionários, né, com o propósito de dar o exemplo, né, trazendo a liderança, uma liderança sadia, saudável, né, espiritualizada, né? Claro. Isso sim, mas não o Messias, né? Nesse aspecto que você está colocando, sim. Por quê? Porque nós observamos muito bem que o Pai, na sua benevolência, ele periodicamente tem mandado para nascer ou renascer entre nós, geralmente os luminares, pessoas que têm um conhecimento um pouco maior do que o nosso e que nascem aqui entre nós para, de certa forma, impulsionar o nosso progresso. O maior de todos foi o Mestre Jesus. Não tem como entender que poderia vir alguém que fosse maior do que Jesus para nascer aqui entre nós, para apressar o nosso desenvolvimento. É verdade, Milton. Então, Luciana, o nosso boa noite, agradecemos a você pela sua contribuição. Temos uma outra pergunta aqui, Daniel é do Recife, e ele questiona o seguinte: o Espiritismo é considerado a terceira revelação após as revelações de Moisés e Jesus. Quer dizer que as demais revelações surgidas em outros povos, em outras épocas, China, Índia, Tibete, etc., a pergunta ficou um pouco truncada. Quer dizer, sim, ele quer assim, o que dizer das demais revelações surgidas em outros povos, em outras épocas, na China, na Índia, no Tibete. Claro. Eu vou repetir para a ideia ficar clara. Eu entendi. Isso, o Espiritismo é considerado a terceira revelação, após as revelações de Moisés e de Jesus. Que dizer das demais revelações surgidas em outros povos, em outras épocas? Bom, claro que todas são revelações. Como nós colocamos a princípio, né? Revelar é tirar o véu de algo que está obscurecido. Então, tanto as revelações de Jesus, de Moisés e o Espiritismo são revelações. Só que nós estamos lidando aqui com as revelações do lado ocidental do mundo. No lado ocidental, nós temos justamente o cristianismo colocado aí, tá certo? Com as suas 13 revelações. O que nós sabemos é que nos demais locais também, em especial na região do Oriente, né, na região da lá, também tiveram os seus luminares fazendo as suas revelações também.
que foram de fundamental importância. Mas é preciso considerar também que o mais iluminado ser que já esteve na face desse planeta, levando em consideração os 2 hemisférios, foi Jesus o Cristo. Os demais que vieram também vieram em nome dele, né? Justamente obedecendo isso. A uma programação. A programação era a mesma. Isso. A programação era a mesma. Uma programação feita por Jesus, feita na condição por Jesus, de claro. Governador. Ô Milton, uma outra coisa importante, sem querer prejudicar o seu raciocínio, é que, e também essa colocação minha é dirigida ao deixa eu ver o nome aqui que eu já... Pronto, aqui. É dirigida ao Daniel, né? Então, viu, Daniel? A reencarnação é outro aspecto, a evolução do espírito, e que ela se dá nesse nível nosso através da reencarnação, é outro ponto que, digamos assim, quebra um pouco esse sentido de regionalidade, não é? Porque o espírito que se reencarnou agora aqui no Ocidente, ele pode ter tido outras experiências no Oriente, né? Em outras regiões, na China, na Índia, no Tibete e vice-versa. Então, através das reencarnações, a gente vai aprendendo um pouco de cada cultura, de cada realidade, não é? E vamos construindo um arcabouço espiritual, não é? Um conteúdo porque, na verdade, esses ensinamentos eles têm uma coluna, né, que é representada pelo amor. As demais situações são, digamos assim, são acessórias, não é? Porque o fundamento é o amor. É essa coluna principal que constitui a nossa evolução espiritual. Então, isso pode ser trazido em dosagens diferentes, de acordo com a cultura de cada região, não é? Mas que objetiva e de acordo com o nível de evolução, não é? Mas que objetiva um único fim, que é promover a nossa elevação espiritual, a nossa capacidade de amar, não é? De amar ao próximo, amar a Deus. E paralelo a isso, a gente vai desenvolvendo também a nossa sabedoria, que é muito mais do que a ciência, não é? Em si. Não é mais ou menos por aí, Milton? Há que considerar que o Pai é único, né? O Pai é um só. E a proposta dele é única, porque é a proposta para a humanidade, quer seja a humanidade física, quer seja a humanidade extrafísica. A proposta é a mesma. Agora, o que acontece é que a proposta colocada por ele vai ser interpretada pelos povos, pelas regiões, conforme o nível evolutivo de cada um. Cada um vai ter a sua forma de entendimento. Mas, Milton, é bom você tocar nesse aspecto. Desculpe eu lhe interromper, claro. Mas é que o nosso tempo está aqui se esvaindo. Com relação à verdade, tudo isso converge para um ponto só, porque não é como se fosse uma pirâmide, né? Na medida em que a gente vai evoluindo, isso vai afunilando até chegar ao ponto único que é Deus, que é o amor. Então nós estamos fazendo essa caminhada. E o que é a verdade, não é? A verdade, no meu entendimento, Jesus nem a definiu para Pilatos, né? Ficou calado. A verdade, no meu entender, é toda a palavra, porque às vezes a gente diz a palavra de Deus, né? Como se existissem também
É como se houvesse uma origem, né, nos livros sagrados, né, e tal. Mas eu entendo que a palavra de Deus, ou seja, a verdade, é tudo aquilo que nos conduz ao amor e que resiste ao passar dos séculos, dos milênios, né, que não perde a sua essência com o tempo. Então isso eu acho que isso. Então a gente está buscando essa verdade, vamos refinando. Não é que existam muitas verdades, é que existe uma só, mas é que nós estamos ainda naquela fase de não compreendê-la e vivê-la parcialmente, compreendê-la parcialmente. Daí algumas pessoas dizerem, que eu acho que é uma frase equivocada, cada um tem a sua verdade. Eu acho que a verdade é única. Cada um pode ter uma visão da verdade, né? Uma compreensão, um entendimento, mas essa verdade divina, ela é única. Desculpe, Milton. Me corrija aí. Não, mas é isso mesmo, amigo. Daniel, nós agradecemos a você, viu, pela sua participação, e um abraço aí em todos os pernambucanos. E nós estamos, Milton, já chegando ao final do nosso programa. Olha, a gente gostaria de ficar conversando aqui mais um pouco, não é? Seria tão bom, um assunto tão bom, percebemos, né? Milton, faça suas considerações finais. Eu fico sempre contente, né, por estar aqui, esse espaço de discussão, acho extremamente positivo. Agradecer o convite de vocês por estar aqui, é muito bom na presença de vocês. E agradecer também aos nossos ouvintes, né, a quem interagiu conosco, né, e dizer que acima de tudo é o amor, que nós nos unamos como irmãos, né. Quando eu digo isso é porque eu estava lembrando-me, né, que como espírita, movimento espírita, nós estamos comemorando nesse mês de agosto o aniversário do ícone um dos ícones do espiritismo, que é a Bezerra de Menezes, que ele nasceu dia 28 de agosto, né? O chamado médico dos pobres, né? E que teve uma atuação tão diferenciada, voltada para as coisas boas da vida, que gerou um filme mais recente chamado Diário de um Espírito. Por outro lado também, nós também temos nesse mês de agosto, acho que foi dia 1º de agosto, o aniversário de uma das obras de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno. É uma obra ainda, por incrível que pareça, apesar de ser importantíssima, ainda uma grande desconhecida mesmo dentro do meio espírita. Na nossa ótica, há uma necessidade até de lermos o Céu e o Inferno, até para nós entendermos esta situação que nós estamos vivenciando com o nosso mundo, que parece que tudo está pegando fogo. A obra Céu e Inferno é simplesmente extraordinária. Quem tiver condições de adquirir, adquira e leia, porque não vai ter dúvidas com relação aos assuntos que estão colocados lá dentro, ligando-os também com o que nós acabamos de discutir. Então, meus amigos, fica aqui o meu abraço para todos vocês. E aproveitando o link, nós lá no Centro Espírita William Crookes iniciaremos no dia 13, né, próxima terça-feira, o estudo do Céu e o Inferno, do livro O Céu e o Inferno, às 20 horas, lá no Centro Espírita William Crookes. Então nós agradecemos a todos vocês, ouvintes, agradecemos ao Milton, ao Márcio, e agradecemos sobretudo a Deus, o nosso Pai de amor e de bondade. Então até a próxima quinta-feira. Boa noite.